este é o dia do Senhor, é o dia que nos encontramos contigo, é um dia de festa. E nesse dia nós vamos comemorar a alegria de estarmos aqui, honrando e bendizendo o nome de Deus, cumprimentando quem está ao seu lado, colocando um pouquinho de calor. Então, cumprimento e desejo um bom sábado para quem está. Não deixa ninguém escapar. Não deixa ninguém escapar. Agora eu vou contar para vocês o segredo desse momento. Eu gosto muito desse momento da igreja. É o momento em que os irmãos unidos, eles apertam a mão, cumprimentam, dão um sorriso, porque é impossível não sorrir. E mais ainda, nós recebemos um pouquinho de endorfina. E olha, dá para ver daqui que vocês estão endorfinados. Porque vocês estão com o rosto muito mais iluminado, um rosto muito mais feliz. Isso porque aquece. E Deus quer isso de nós. Ele quer que nos sintamos aquecidos pelo seu poder, mas principalmente aquecidos porque estamos em sua presença. Eu quero convidá-los nesse momento a fechar os olhos, porque em algum momento nós abriremos a Bíblia e seja um momento de muita oração. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de bênçãos, por esse sábado feliz. E agora, Senhor, estamos aqui para abrir a Tua Palavra e conversarmos um pouco dos conselhos que Tu tens para nós. Nós queremos viver bem, mas queremos viver bem nesta terra para mostrar às pessoas que nos rodeiam o Teu amor, o Teu poder. E que, através da nossa vida, a comunidade possa compreender que nós somos pessoas especiais, pessoas felizes, porque nós cremos na salvação. Todas essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cíntia era uma menininha de 9 anos de idade. A Cíntia nasceu num lar cristão, mas infelizmente nasceu num lar que estava localizado numa cidade que havia uma intolerância religiosa tremenda. E você sabe que em algumas cidades, e a gente já ouviu falar de pessoas que foram presas, pessoas que perderam a vida, pessoas que foram massacradas, elas foram machucadas porque o outro não compreende a religião ou a minha escolha filosófica. A minha escolha filosófica está muito parecida com a de Cíntia, a de vocês também. E Cíntia está morando então com sua família num local bem distanciado, numa espécie de refúgio. E nesse refúgio, as pessoas estão todas ali fechadinhas e escondidinhas, porque no país, se alguém for pego, abrindo a Bíblia, falando de Deus, se entusiasmando pela palavra divina e pela verdade, será presa e considerada então um herege frente à sua família. Então eles foram morar no interior, numa fazenda muito distante, e eles tinham combinado. Existia um apito, um silvo, que tocaria no momento que eles vissem alguém das milícias militares. Se alguém chegasse perto, tocava aquele silvo, todo mundo se recolhia para aquele esconderijo, aquele abrigo. Mas não era muito comum, as pessoas não achavam, porque era bem distante, bem retirado, bem no mato mesmo. Enquanto essa menina Cíntia, de 9 anos, todas as sextas-feiras, todos os dias, sexta-feira tinha o culto para o pôr do sol, sábado tinha todo aquele engajamento com as coisas da igreja, mas a igreja familiar, domiciliar, todos estavam ali sentados, cantando, louvando a Deus, mas muito baixinho, e tão baixinho que não fosse ouvido nem tocado pelo vento o som daquelas vozes. Mas durante o dia eles tinham o direito de colher e de plantar, mas todos silenciosos, porque era um país extremamente intolerante para quem não seguia a mesma fé. Cíntia um dia se afastou um pouquinho da sua casa e foi brincar nos arredores, numa espécie de floresta que ali existia. E a menininha de 9 anos, então, não ouviu o silvo ou o barulhinho do apito que era então soprado no momento que se aproximava uma milícia. Essa menina era uma menina de tão bom coração, mas agora ela estava vulnerável. Nisso ela ouviu os passos,
uns passos bem marcados, de uma marcha bem marcada. Enquanto essa marcha se aproximava, ela se escondeu atrás de uma árvore. Sendo pequenina, ela pensou assim, ninguém vai me ver não, ninguém vai me enxergar, e ficou ali escondidinha. Só que ela usava uma fita de cabelo bem vermelha, bem vermelhinha. E quando ela se abaixou, faz aquele rabinho de cavalo que todas as meninas fazem, né? Tinha um lacinho vermelhinho na fita. Quando ela se abaixou, ficou só a fitinha do lado que aparecia quando você passava pela árvore. Então os guardas passaram e um deles percebeu que tinha alguma coisa. No primeiro momento pensou que era uma flor, mas ele olhou bem e viu que tinha um movimento, viu alguém se encolhendo, suspirando. E esse guarda disse assim, o que ela está fazendo aqui? Daí chamou a menina e disse, menina, venha cá. E ela prontamente levantou-se e perguntou, o que você está fazendo aqui escondida? Nós não a conhecemos. Ah, eu estou junto com a minha família. Tá, mas onde está a sua família? Ela ficou quietinha. Ela sabia que se ela falasse sobre a família dela, eles correriam um sério perigo. Eles estariam agora condenados à morte. Então ela olhou bem para aquele homem, um olhar bem desafiador, e disse assim, eu não posso falar. Ele disse, mas você sabe onde está a sua família? Me disseram que tem cristãos por aqui. E ela disse, eu sei, mas não posso falar. E ele olhou para ele e disse assim, mas que menina abusada. Mas essa menina com esse narizinho em pé, ela está abusada, olhando para mim, dizendo que não sabe. Provavelmente são cristãos. Então ele chacoalhou a menina e disse, onde está a sua família? Eu sei onde ela está, mas eu não vou falar. O homem agora olha para ela com muita raiva. Junto com ele tem mais três militares. E aquela raiva de quem pensa assim, uma menina de 9 anos, quem ela pensa que é? Eu estou louco para pegar alguns cristãos, eu quero saber onde é que eles estão. E nós vamos devorá-los, nós vamos colocá-los num cárcere. E agora eles vão sentir o que é a dor de ser desobedientes. Daí ele olhou, menina desobediente. E ela pensou consigo, eu não sou desobediente. Eu amo a Deus. Eu aprendi a guardar os mandamentos. Queridos, nós vamos ver o que é uma pessoa que tem a fé bem firmada. Quando nós pensamos em fé bem firmada, nós pensamos em obediência, lealdade. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver o que diz em Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam longos aqui na terra. E essa menina então estava honrando com a sua fidelidade. Queridos, uma menina de 9 anos aprendeu dentro do lar o que é honrar o pai e o que é honrar a mãe, a guardar os mandamentos. Ela pautou a sua vida tão pequenina, de apenas 9 anos, com 2 pilares. Um pilar que era guardar os mandamentos e amar incondicionalmente a Deus. E se amasse a Deus, amaria a sua família. Novamente, quando foi sacudida por aquele militar, ela olhou e disse assim, eu sei onde estão os meus pais, mas eu não direi. E agora aqueles homens ficaram muito incomodados. Quando incomodados, disseram assim, menina, você que é tão atrevida, você vai saber o que é a dor. Nós vamos te judiar. Está vendo esse alicatezinho aqui? Daí pegou um alicate, esse que a gente encontra nas ferragens. Ele disse assim, eu vou tirar uma das unhas tuas. E a menina então disse para ele novamente, eu sei onde estão os meus pais, mas eu não direi onde estão escondidos. Agora o alicate foi pego e colocado no primeiro dedinho dela. E aí eles puxaram a primeira unha. As lágrimas escorriam do rostinho da menina. E ela dizia assim, para que tanta dor? Por que tanta dor? É tão fácil, queridos, a gente esmorecer num momento de dor, de aflição.
pautado na sua vida nos 2 pilares, qual era o mesmo? Guardar os mandamentos e amar a Deus sob todas as condições. Agora os homens olharam para ela e disseram assim: viu como doeu? Viu como está dolorido? E agora você já está pronta para falar? E ela disse: não estou pronta para falar. Eu sei onde eles estão, mas eu não direi. Então eles pegam um outro dedinho e arrancam a unha. Daqui eu vi 2 ou 3 pessoas fazendo assim. E dói mesmo. Às vezes a gente tem aquele detalhezinho aqui de uma cutícula que fica fora do lugar e como dói, né? Se toca na coberta, toca na roupa, daquele choquezinho. Vocês imaginam perder unha após unha. E assim foi acontecendo. Desde o minguinho até os polegares. E eles tiraram as unhas de uma mão completa. Agora eles estavam mais irados. Porque as pessoas que abandonam a Deus, elas ficam muito iradas. E o que elas fizeram? Você não vai dizer não? Então nós vamos arrancar da outra mão. Agora sim, ela estava com muita dor. Ela era tão pequenininha. Mas ela pensou: meu Deus, é muito mais forte do que isso. E se eu trair a minha família, sabe o que vai acontecer? Eles vão matar meu pai e minha mãe. Eu preciso cuidar deles. Eu faço a pergunta para você, querido. Você teria essa fé? Você teria essa certeza de que o Senhor estaria cuidando de ti, mesmo alguém te judiando, mesmo alguém acabando contigo? E o que aconteceu? Eles começaram a tirar as unhas dedo a dedo daquela criança. E assim ela foi machucada, suas mãos sangravam, sua roupa estava tomada de sangue, e os homens estavam com aquela sanha, com aquela sede, a sede da morte. E eles, muito incomodados, disseram assim: vamos deixar de lado. Um deles disse: vamos deixá-la de lado, ela não vai dizer mesmo. E ele disse assim: não, o mais cruel deles: não, ela vai pagar pelas consequências dessa desobediência. E ela falou então: eu não desobedeço ao meu Deus e nem à minha família, porque tinha traçado o seu destino através de um amor incondicional. Um desses homens pegou a menina pela roupa e sacudiu muito, e foi até a beira de um abismo. Estavam numa região de floresta que tinha então algumas montanhas, e ele então disse para ela: agora pede pelo teu Deus e nos diz onde está a tua família, e colocou-a na beira do abismo. Quando colocou ali, ela apenas deixou que as lágrimas escorressem, olhou bem nos olhos dele e com a humildade de uma ovelha disse: eu sei, mas eu não digo. E ele então largou. Quando largou, você sabe o que acontece quando quem está na beira do abismo. A menina não resistiu. E eles saíram com o gosto da vitória. Mas um daqueles rapazes, ele saiu incomodado. Ele saiu incomodado com a cena, com a fidelidade. Ele saiu incomodado com a sensação de que tudo ia muito mal, e aquilo ficou angustiando o coração dele. Conforme angustiava, ele foi até a sua casa e pensou assim: meu pai, como é que uma criança se permite? Que fé é essa? Provavelmente eles são pessoas muito fortes, porque eles deixam a vida, eles deixam levar a vida para dizer aquela verdade. E ele ficou muito incomodado. Durante a noite ele se debatia, acordando, e tinha sonhos, e via o olhar da menina, e via as mãos sangrando, e via a pele dela esbranquiçada do medo. Até que ele disse assim: eu preciso conhecer, eu preciso saber de onde que vem isso. Foi lá no baú da família que tinha uma velha Bíblia. E ele começou: não, eu vou descobrir para que nós possamos ir atrás dessas pessoas horrendas que dão a vida pelo outro. Não, isso não é normal, isso é fanatismo. E ele então abriu a Bíblia e começou a ler. E conforme ele lia a Bíblia, o Espírito Santo tocava nele. O Espírito Santo ia dizer: meu filho, leia mais. Meu filho, abra sua mente. E ele começou a se incomodar com o que lia. Tentou dormir, tentou colocar a Bíblia de lado, mas continuou a leitura. Conforme ele lia, ele aprendia, ele descobria mais acerca de Deus. Até que ele chegou num tanto da Bíblia que falava de salvação.
falava de promessa, falava de amor, falava de vida eterna. E ele então descobriu o segredo daquela pequena menina chamada Cíntia. Ele descobriu o amor incondicional de Deus. Ele descobriu a cruz. E é na cruz, queridos, que ele descobriu, foi na cruz que ele descobriu a salvação, na figura de Jesus Cristo. Agora, ele compreendia o porquê daquela menina ter uma fé tão forte, de ser tão fortalecida. E enquanto ele estava nas leituras, ele começou a conversar com as pessoas que estavam em volta. E esse foi um dos homens que foi considerado naquela região um dos pioneiros do adventismo. Porque ele falou sobre Deus nos bastidores, ele escondeu-se, ele saiu da milícia e passou então a pregar o Evangelho. Amém? Amém. Amém. Mas por que, queridos? Para descobrir o Evangelho, ele precisou ver o sofrimento do outro. Este é um sábado que é dedicado às mulheres de oração. Mas hoje eu não vou falar só para mulheres. Hoje nós vamos conversar com homens, mulheres, jovens, rapazes e moças que são dedicados à oração. Deus tem um plano para nós. E quando nós pensamos nos planos de Deus, nós pensamos o que Ele quer para a nossa vida. Agora eu faço a pergunta: tu sabes quais são os teus dons? Tu sabes o que Deus quer para a sua vida? Tu conheces este Deus? Esse Deus faz parte da tua vida? Será que eu reconheço esse Deus como meu Salvador pessoal? Eu quero mostrar um videozinho para vocês. Ele chama Batedor, se não me engano. E enquanto passa esse videozinho, eu gostaria que vocês pensassem em talentos, em dons. Na sua real capacidade, para que ele servia? Servia para bater ovos. Dali, bater ovos passou a se formar então nas mãos de uma doceira um bolo gostoso. Mas ela não ficou com um bolo só para ela. Ela retribuiu, ela compartilhou com alguém e fez gente feliz.
fez muita gente feliz, provavelmente entre os seus amigos. Mais tarde, passa para a mão de um homem. O homem compreende que é um batedor, mas é um batedor para a necessidade que ele tinha. A necessidade de misturar a tinta. E agora ele foi lá para uma creche comunitária e eles fazem então a pintura para deixar o ambiente mais alegre, o ambiente mais saudável, mais limpinho. Depois passa para a mão de um menino que enxerga como uma roldana, ou então o instrumento que levaria o fio, ou então o bilhetinho até a menininha do prédio ao lado, que estava doente. E agora ele tem um outro dom, uma outra possibilidade. Mas daqui a pouco cai na mão de alguém que enxerga que é apenas um batedor inútil, antigo, velho e sem uma utilidade para esta pessoa. O que ela faz? Se desfaz dela. Se desfaz dele. E o momento que se desfaz, ele diz assim: isso não me importa, eu não estou com vontade, eu não vejo possibilidades. Queridos, mulheres, homens, jovens, meninos e meninas dessa igreja, nós temos os instrumentos na mão. O maior instrumento que nós temos primeiro é a oração. Não existe instrumento maior que a oração. Se você acha que não tem um dom, ore. Ore para que o Senhor mostre qual é o dom que tu tens. Daqui a pouco, querido, tu não tem o dom de cantar como a Jaqueline, não tem o dom da simpatia da Mariana, não tem o dom, quem sabe, das boas-vindas e da recepção, como as irmãs que me deram boas-vindas ali na entrada. Mas tu sabes orar, tu sabes receber as pessoas, tu sabes acolher. E é neste momento que o Pai do Céu chama homens e mulheres que estejam no plano de Deus. Eu quero ler um pedacinho de um texto que está na apresentação, Homens e Mulheres no Plano de Deus, que diz assim: nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e os vizinhos. Querido, querida, você se acha um missionário? Você acha que você é instrumentalizado para ser um missionário, uma missionária? Este texto, escrito pela Ellen White, no ano de 1800 e uns quebrados, 1849, se não me engano, ele diz que nem todos foram chamados para os campos missionários, nem todos são como o pastor que está aqui, nem todos são como o pastor Paulo, que agora está indo para uma outra terra missionária. Alguns são instrumentalizados para ficar nesta casa, para dar apoio nesta casa, para viver para esses irmãos e para viver para essa comunidade de Viamão. Mas vamos continuar o texto, ainda diz assim: há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. Uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo altruístico. Queridos, nós somos instrumentalizados para viver? Nós temos as ferramentas suficientes para viver como cristão? Temos. Nós recebemos em primeiro lugar esta primeira ferramenta, que é a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso norte. E é a partir deste livro que nós sabemos pesar o que é certo e o que é errado. Nós descobrimos quem é o nosso agente de salvação. Onde está o nosso fim? Para onde nós vamos? Quem nós somos? Nós temos estudado dentro das universidades, principalmente em filosofia, sociologia, religião, teologia, que são cursos que são muito comuns serem procurados para saber a essência da vida. A essência da vida está no viver cristão, que é vivificador e altruístico. O que significa altruístico? Aquele que vive para servir. Tu és um servo de Deus. Tu jovem, aí da galeria, tu és um servo de Deus. Tu te reconheces como alguém que está neste mundo para servir, para viver pelo outro e não para viver só para a sua vontade, para os seus desejos, para as suas demandas pessoais
pessoais, mas vamos continuar o texto, ainda diz assim: os que estão travando a batalha da vida com grande desvantagem podem ser refrigerados e fortalecidos por pequeninas ações que nada custam. Com o quê? Tão pouquinho, com palavras bondosas, proferidas não com discursos laudatórios, maravilhosos, não, com discursos simples, inocentes, amorosos, acolhedores. E que mais? Pequenas atenções dispensadas, sem ostentação. O que quer dizer isso? Vamos parar um pouquinho. Pequenas atenções dispensadas, sem ostentação. Significa o quê? Sabe quando a gente faz alguma coisa para alguém, mas sem querer receber de volta? Que eu vou dizer assim: hoje eu vou lá visitar a irmã fulana de tal que não estava aqui na igreja, senti falta dela. Ou então, eu vou dar um abraço, aquela irmã está com uma cara de tristinha hoje, está com jeito de quem está magoada com a vida. E assim a gente vai acolhendo as pessoas. Ou pergunta: tu precisa de alguma coisa? Tu precisas? Posso te ajudar em alguma coisa? Ou então, gratuitamente, fazer alguma coisa, que seja levar um bolo, que seja conversar, que seja levar um biscoitinho, ou então só telefonar ou mandar um e-mail para alguém que está com necessidade e que tu sabes que precisa. Que mais? Ande a afugentar as nuvens da tentação e dúvida que se adensam sobre a alma. A verdadeira e sincera expressão de simpatia cristã, dada com simplicidade, tem o poder de abrir a porta de corações que necessita do simples e delicado toque do Espírito Santo. Olha que delícia! Essas gentilezas bem pequenininhas, quer cumprimentar, quer sorrir, quer perguntar se está bem, quer fazer uma visita, quer em dia de chuva desses, quem sabe dar carona para quem está pegando o ônibus, quer pegar o guarda-chuvinho e carregar até ali a porta do carro, a porta de casa. São pequenas atenções que aquecem o coração. Levanta a mão. Quem é que gosta de receber um mimo? Vai dizer que isso sou eu. Lá na galeria ninguém gosta de mimo. Ai, mulheres, me ajudem. Gostamos de mimo. Os homens gostam de mimo. Um papariquinho. Como é bom! E Deus se alegra. Pai do céu se alegra, porque quando nós tiramos o alvo de nós mesmos, a semelhança da menina Cíntia, nós descobrimos o quê? Descobrimos que fazer o bem, eu ganho. Fazer o bem sem olhar a quem, eu tenho essa sensação, essa que vocês tiveram logo que nós entramos aqui ao se cumprimentarem, de um calorzinho, de uma sensação de bem-estar, de sorrir, de destravar. E isso é muito gostoso. Saber que tem alguém que ora por ti. Um dia desses eu estava aqui em Viamão, participando do chá das mulheres. O ano passado, eu estou numa idade que agora eu digo que tudo foi ontem, tá? Mas já faz quase um ano. Tudo foi ontem. Um chá de mulheres. Gente, os olhos das... Quem é que estava naquele chá aqui? Isso. Os olhos das mulheres que foram acarinhadas com um cartãozinho durante uns dias. E depois foram chamadas para um chá de amigas. E depois que foram chamadas, descobriram que tinha uma amiga que durante um bom tempo orou por elas. Gente, elas tinham os olhos brilhantes. Sabe por quê? Porque acalenta corações, acaricia, esquenta, dá uma sensação de bem-estar. E sabe para quem? Para quem recebe, mas também para quem dá, para quem faz. E isso é gostoso. É saber de que nós estamos dispostos, altruístas, para dar carinho e receber carinho. Hoje, meus queridos, tem mulheres e homens que estão dispostos a correr por você. E às vezes o teu orgulho não deixa. A pessoa chega para ti: está tudo bem, está tudo bem. Precisa de cuidado. Por orgulho, não quero que ninguém me ajude.